Nosso segundo ponto, vamos para a segunda verdade que eu considero essencial e que não adianta você lutar de forma errada. O nosso pior adversário não é mais o PT. Quando eu trago aqui o PT, eu entendo a esquerda barulhenta, a extrema esquerda, como eles gostam de usar o termo, né, dos extremos. Então, o PT e a esquerda já não é mais os nossos grandes adversários. Eles foram adversários nas eleições. Eu considero que a esquerda ela está enfraquecida pelos casos de corrupção, mas sobretudo porque em 16 anos, mais o períodozinho do Temer, eles não conseguiram entregar para as pessoas tudo aquilo que as pessoas queriam. É claro, muita gente estava preocupada em comprar seu carro, em começar a estudar a faculdade e tudo mais. Mas o que nós começamos a ver nesse período todo é que grupos eram beneficiados e que muitas pessoas deixaram de receber da esquerda aquilo que esperava, aquela clareza e aquela mudança de paradigmas que nós esperávamos em relação ao que FHC, também um centro-esquerda, havia feito. Eu votei no Lula na primeira eleição, eu queria aquele sentimento de justiça, eu queria que as pessoas, que os pobres tivessem acesso às coisas, tudo isso. Eu queria que saúde viesse para esse povo, e que nós mudássemos o país, que uma educação de base fosse fortalecida e que nós começássemos a transformar mesmo nosso país, transformar nosso país numa potência. Mas o que aconteceu? Eles trabalharam o externo e internamente já vinha um propósito da esquerda negativo, né, de diminuição da importância do indivíduo. Eles tiraram as características do indivíduo e jogaram isso para o grupo. E as pessoas já não eram tão importantes mais, desde que houvesse sempre uma causa por que lutar. A esquerda sempre conduz o povo a lutar por algo que eles mesmos sabem que é inatingível. A igualdade, a revolução que eles promovem, são revoluções que fazem muito barulho na base, mas que o objetivo final é inatingível. Então, eles fomentaram essa divisão, eles fomentaram todas esse particionamento da sociedade, para que cada um dos grupos começassem a brigar, buscando algo que eles sabem que é inatingível, para manter o quê? O povo brigando por algo. Manter o povo distraído em algo. A Bíblia fala, né, que Faraó, quando o povo de Israel começou a querer trabalhar para fugir, para sair de Israel, do Egito, Faraó falou, olha, taca o dobro de serviço para eles. Aumenta a carga de serviço. Porque enquanto esse povo trabalha, eles não têm tempo de pensar. Enquanto, eu fazendo uma paráfrase, enquanto esse povo milita em nome de uma causa, eles não têm tempo de pensar, de melhorar o país. Então, a promessa da melhora do país não chegou. E o PT e a esquerda se enfraqueceram. Hoje, eu acredito, nas eleições municipais, nós vamos ver, eles estão muito aquém do que costumavam ser. Nas eleições de 2022, eu acredito também, eles não vão galgar grandes lugares. Eles não têm essa chance. Por isso, ponto 2. Nosso ponto 2. Nosso pior adversário não é mais o PT. E quem é o nosso pior adversário hoje? O nosso pior adversário hoje é a esquerda caviar. Quem que é a esquerda caviar? Depois do regime militar, na Constituinte de 1988, se criou esse monte de partidos. E no meio desse tanto de partidos, eu tenho a te dizer, e eu acho que alguns de vocês já sabem até melhor que eu isso, pouquíssimos eram partidos de direita. A maioria esmagadora desses partidos são de viés esquerdista.
alguns chamam de progressista. E o que nós temos enxergado hoje, que são esses esquerdas caviar, esses progressistas, esses centristas, que eu até cunhei um apelido, né? A turma do extremo centrismo liberal. É essa turma que é o nosso pior inimigo hoje. Por que eles são nossos piores inimigos? Porque eles têm um nome eleitoral que vai chegar e desbancar Bolsonaro? Não, não é por isso. É porque hoje nós vivemos uma guerra de narrativas, de comunicação. E sabe quem senta nos maiores estúdios, né, nas redações da mídia escrita, da mídia televisionada? Exatamente o pessoal da esquerda caviar. E a linguagem do liberalismo soa muito bem no ouvido desse pessoal. Eles pegam alguém como o Sérgio Moro, que fez um trabalho de combate à corrupção, eles criam um herói com isso. E de outra banda, enquanto eles alimentam isso, eles na outra face está ali criando o tempo todo narrativas. Eles estão ali o tempo inteiro criando narrativas. E como é que nós temos percebido que eles têm trabalhado? Eles jogam na mídia de forma repetitiva, de forma cansativa, termos, linguagem, isso é muito importante. Eles usam a linguagem, eles abusam dessa exposição para que isso comece a fazer sentido para as pessoas, para o cidadão médio, que está ouvindo aquilo ali na mídia o dia inteiro, que está lendo aquilo ali nas redes sociais. Eles abusam dessa linguagem para depois que as pessoas aceitarem, começarem a falar a mesma linguagem, eles vão lá e montam o processo, seja ele judicial, administrativo, eles montam a forma de perseguir aqueles pelas quais a narrativa deles aponta. Então, vamos lá. Exemplo, comece falando do atos antidemocráticos. Atos antidemocráticos. Isso colou para muita gente. Tem muita gente aí do centrismo liberal que entende que as nossas manifestações, aquela que vai a velhinha, aquela que vai o cadeirante, aquela que vai a criança carregando a bandeira, eles já adotaram a linguagem de que isso é um ato democrático, antidemocrático. Então agora, construiu-se a narrativa, repetiu-se isso na mídia durante semanas e semanas, jogou-se isso nas redes sociais, as pessoas começam a comentar e usar o termo antidemocrático. Próximo passo, vamos abrir um inquérito, ou vamos tocar o inquérito que já está aberto, no caso do STF, e quem que nós vamos buscar? Nós vamos buscar aqueles que promovem os atos antidemocráticos, ainda que esses atos não sejam antidemocráticos. Eles criaram uma verdade pela repetição. Então hoje, meu nobre amigo, minha nobre amiga, a segunda verdade que eu tenho que trazer para você é que o PT já não é mais tão relevante como adversário para nós. É claro que nós temos que ser astutos, nós temos que ser vigilantes, mas de fato, eu acredito que hoje o nosso pior inimigo está no centrismo, no liberal centrismo, na esquerda caviar, no centro-esquerda, certo? Que é onde se concentra a turma do PSDB, embora o PSDB esteja enfraquecido, mas eles ainda têm muitos contatos nas redações de jornais Brasil afora, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa estar atento, né? A nossa briga com o PT, e aí eles até usam o termo polarização, né? Não pode ser nenhum dos extremos, não pode ser nem extrema direita, nem extrema esquerda. Você tem que ser o quê? Centro. Quem é que fala isso todo dia, gente? É a mídia. A mídia está todo dia falando a mesma coisa. Você não pode ser nem extrema direita, nem extrema esquerda. Você tem que ser centro. Quem é que está ali no centro? É aquela turma que você já conhece. PMDB, PP, essa turma toda, o dito centrão, né? E é para lá
que a mídia quer concentrar os esforços. E é de lá que ela vai tirar o candidato. Não acredito que do PT ou da esquerda sairá o candidato que fará frente à